Livro O Arroz de Palma. História Cada um toma seu rumo. Meus irmãos solteiros eram uns, casados são outros. Também me vejo diferente agora que vivo com Isabel. Também me vejo, se mudamos por nós mesmos, misturados a alguém, mudamos mais. Para melhor ou para pior, nunca se sabe. Química que funciona? E o encontro? Me diz, como se dá? Destino? Elaboradíssima dramaturgia divina? Graça obtida do santo casamenteiro? Ou uma seleção assim mais próxima de Darwin? Ou ciência nenhuma, mistério nenhum? Seja lá como for, matrimônios e patrimônios vão desfigurando a família. A transformação acontece naturalmente. O núcleo original se desfaz, surgem novos núcleos, e não há como manter os mesmos lugares à mesa. Todos se acomodam de outro jeito. Sei o que estou dizendo. Matrimônios pedem mães, patrimônios pedem pais. Cada um toma seu rumo. Quem casa quer casa, bem longe de casa, onde casa. Canso de ouvir. Mas há sempre uma Páscoa, umas bodas de pratas, um aniversário de número redondo que obriga a presença. E lá vêm os filhos, os agregados e suas proles. Quem está à cabeceira gosta da casa cheia. Manda logo puxar mais aquela cadeira. Inútil o não precisa ou o estou bem aqui. Há que se puxar mais aquela cadeira e pronto. Conversa vai, conversa vem. Você engordou, você está perdendo os cabelos. Continua com espinhas, descuido. Puro descuido. Meu Deus, essa menina cresceu. E você, um homem zarrão? Se vejo na rua, não reconheço. A voz está igual à do pai, impressionante. E os pés, mamãe, já reparou? Não param de crescer. Os sapatos não duram mais que mês. Conversa vai, conversa vem. As comparações são inevitáveis. Quem arrumou o melhor par, quem tem mais filhos e os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais afetuosos. Quem lhes dá a melhor formação, quem não os tem e o porquê. Quem prospera, quem marca passo. Tudo rivalidade boba. Venha o que vier, bom ou ruim, a vida é festa. É mesmo? Cada um no seu canto, chora o seu pranto. Canso de ouvir também. Quando me casei, meus irmãos se casaram e o tempo nos separou de vez, no início eu senti. Nossa, e como? Cismava dia e noite, queria entender por que a nossa receita de família havia escambado, desandado. Só isso. Estava escrito? Escrito coisa nenhuma. Sina coisíssima nenhuma. Não me conformava. Reconhecia que eu era o irmão antônimo e eles os irmãos sinônimos, cada um com seu significado, mas nunca precisamos nos consultar no dicionário para saber o que queríamos dizer. Nos entendíamos perfeitamente. Éramos chegados, sempre juntos a nosso jeito. Hoje cada um por si e Deus por todos. Os mosqueteiros do rei conseguiriam brandir as espadas para bradar algo semelhante? Nunca. Morreriam de vergonha, isso sim. Mote mais egoísta este. Como podemos nos afastar assim? Eu e Isabel no Rio, as voltas com o restaurante e os gêmeos. Leonor e Sebastião mal se casaram, foram para o interior de Minas, por vontade dele, que bateu o pé. Imagina o Sebastião batendo aquele pé. Leonor não resistiria, impossível. Com o dinheiro que papai lhes deu, compraram uma terrinha no diminutivo, o essencial para começarem vida digna. Parecem felizes. Colecionam filhos e não saem de lá. Notícias uma ou outra de longe a longe. Nicolau continua na Colombo. Meteu-se com uma das copeiras, a Amália, e a engravidou. Problema nenhum, os dois se gostavam de verdade. Passaram a morar juntos, na Tijuca, numa ruazinha que vai dar na Conde de Bonfim. Somam os salários e vão vivendo. Notícias uma ou outra de longe a longe. Joaquim aventurou-se como eu.
Foi para São Paulo abrir o próprio negócio. Investiu num botequim que o Santoro, amigo de Boemia, recebeu como herança. Botequim com mesas e cadeiras. Estive lá uma vez, sem Isabel. Bem simpático o lugar, chama-se Joaquim e Santoro. Mas como? O Santoro não é dono do imóvel? O nome dele deveria vir na frente. Mas não soava bem, Joaquim me confidenciou. Enfim, os dois se entendem às mil maravilhas. O casamento ideal. Mais que sócios, continuam amigos de farra. Dividem os lucros e as muitas mulheres. Divertem-se com isso, mas não posso dizer, porque notícias vêm uma ou outra de longe a longe. Quem volta e meia volta à fazenda? Só eu. O Nicolau raramente aparece. Leonor e Joaquim, uma vez na vida e outra na morte. Para eles fica difícil, dizem. Dizem também que minhas frequentes idas a Santo Antônio da União não têm o menor valor. Vá toda semana, ainda assim será pouco. Acham que tenho mais é que ir para o beijamão, bater ponto. Meus sogros são os donos da fazenda. Sou obrigado a acompanhar minha mulher de qualquer modo. Então, que aproveite e mate 2 coelhos a cada vez. Visito nossos pais e os dela. Visita de interesse, isso sim. Puro interesse, meu e de Isabel. Criticam-nos também por nos hospedarmos na sede. Nunca nos dignamos a ficar com a mamãe, papai e tia Palma. Como sabem disso? Sei lá, não faço ideia. Isabel descobre. Foi a Amália, mulher do Nicolau, que passou a história para Leonor e o Joaquim. A Amália? Ela mesma. Tinha que ser. Mas se preocupar com uma besteira dessas? Dormimos na sede porque fica melhor para todos. Tia Palma agora tem um quarto só para ela. O outro virou uma salinha de costura. Para que desacomodá-la se há espaço de sobra na casa dos seus pais? Maldade, Antônio. Inveja, só pode ser. Quer saber de uma coisa? Não vou ficar aqui esquentando a cabeça com bobagem. Tenho mais o que fazer. Cada um que pense e fale o que quiser. Tia Palma não se importa com essas nossas pinimbas. Para ela, pequenas implicâncias dão tempero à vida, à família. Entristece-se, sim, com o distanciamento gradativo entre nós, a indiferença, o não querer saber um do outro. Quer ver os sobrinhos mais unidos, ainda que à custa de algumas brigas. Dá-se como exemplo. Ela e papai vivem as turras, mesmo agora depois de velhos. Significa desamor? Muito pelo contrário. Um não vive sem o outro. Os dois vieram para o Brasil, deixaram irmãos, tios e primos em Portugal. Mas todos sempre se escrevem, se põem a par. Há alegria maior do que quando chega carta com selos portugueses? O perfume que exala quando se rasgam os envelopes, o custo para se decifrarem as caligrafias, a euforia com a novidade boa, mas que causa surpresa. Então, será que, por estar em Minas ou São Paulo, não há de se mandar dizer alguma coisa de vez em quando? Não haverá assunto que interesse? Nenhumzinho? Mamãe e papai, pelo menos na minha frente, não se queixam das ausências, não cobram atenções nem notícias. Qualquer uma que chegue está de bom tamanho. Querem é que estejamos bem e felizes nos lugares que elegemos e com as companhias que escolhemos. Só rarissimamente, no meio de uma conversa, comentam uma saudade, um desejo de rever este ou aquele. Sim, há o grande sonho, o de reunir a família completa, filhos, noras, genro e netos, em Santo Antônio da União. A data que seja, não lhes importa a ocasião, o essencial é que possamos ir todos. Um dia, tem fé. Precisamos apenas de um pretexto, um bom pretexto. Mas qual? Não há nada que estimule a saudade de todos ao mesmo tempo. Nada que nos felicite a todos em grau superlativo. Nada que nos alegre a todos a ponto de motivar o encontro. Deve haver uma maneira, um jeito. Dou tratos à bola e talvez, por me sentir também culpado, sei lá,
Talvez pela frustração de nunca mais ter visto meus irmãos, de nem conhecer alguns sobrinhos, acabo me metendo aonde não sou chamado. Vou inteiro, meto o bedelho, o nariz, os pés pelas mãos. Tia Palma, preciso falar com a senhora, agora. Queres que seja aqui? Não, aqui na cozinha não. Melhor no outro canto. Não é bom que mamãe nos surpreenda. Vamos lá para a sala. Com a porta aberta, vemos quem chega. Se for preciso, há tempo de desconversarmos. A cadeira que tia Palma escolhe é a mesma, a quarta, a que papai restaurou e lhe deu de presente pelo meu nascimento. A cadeira das pazes que fizeram. Aquela em que ela se sentava para me contar as histórias de arroz e tantas outras. A cadeira é a mesma, mas tia Palma é outra. E eu sou outro. A vontade é de me sentar no chão diante dela, mas me falta coragem de ser menino. Contento-me em me acomodar adulto e direto na cadeira em frente. A fala é minha. Fala estranha, sem emoção. Por quê? O arroz foi posto de lado. Tia Palma está lá em casa, na despensa, esquecido no fundo de um armário. Tu és o dono, deves saber o que fazes com ele. Desde que nos casamos e nos mudamos para o Rio, Isabel e eu não sabemos que destino dar o presente. É natural. Tu e Isabel andam sempre ocupados com os negócios, ainda o Nuno e a Rosário, que estão numa idade dificílima e a exigir cuidados. Deixa o arroz quietinho, lá onde está no fundo do armário. Chegará a hora em que vais precisar dele. Pensamos em devolvê-lo. Devolvê-lo? Desculpa, tia, não me interprete mal. É claro que não vamos devolver algo dado com tanto carinho. Não é isso que eu quero dizer. É só para a senhora ter a ideia do tamanho da minha aflição. E o que é que tanto te aflige, meu querido? A vida tem sido tão generosa contigo, deu-te ótima esposa, sogros que gostam de ti e te admiram, deu-te cá esta velha tia que te ama tanto, e os pais também amorosos, deu-te irmãos que, mesmo que não te preocupem, te respeitam e gostam de ti. Eu sei. Deu-te saúde boa, formosura, sucesso no trabalho. O que pode te afligir, filho? Nossa família, assim, toda dispersa, cada um para um lado, o afastamento do Nicolau, da Leonor e do Joaquim, um sem saber do outro, ninguém brigado, ninguém rompido, mas também ninguém se falando, todos querendo distância. Quanto mais, melhor. Foi o caminho que vocês escolheram, por livre e espontânea vontade. Por que não menciona o teu afastamento também? Não conosco, mas com eles. Tu também não os procura. Ah, tia, pelo amor de Deus, a Leonor nunca me respondeu uma carta, uma única sequer. Fui com Isabel 2 vezes lá naquele fim de mundo visitá-la. Alguma vez ela veio me ver? Veio? Ela e aquele estrupício que é o Sebastião? Já pensastes nas dificuldades da Leonor? No quanto lhe custaria sair daquele fim de mundo, deixar marido e filhos para te ver? E se os levasse com ela, ficariam todos na sua casa? E o Nicolau, o Joaquim, fiz de tudo para irem trabalhar comigo no restaurante, ofereci sociedade, eles entrariam só com o trabalho e a roupa do corpo. Eles quiseram? O Nicolau se meteu com a malha, arrumou logo um filho e está na Colombo até hoje. Emprego que, aliás, deve a mim, o ingrato. O Joaquim preferiu ir para São Paulo e ser sócio daquele beberrão do Santoro. Num boteco, é claro. Pelo pouco que sei, o Nicolau está bem feliz com o que tem. O Joaquim e o tal Santoro são muito amigos. Há ali uma relação de confiança e de camaradagem. E o negócio prospera, todos seguem suas vidas. Como tu estás? A seguir a tua. Desculpa, eu não devia ter falado dessa maneira. Desabafos são saudáveis. Não sinto raiva dentro de ti, mas diz o que é que tudo isso tem a ver com arroz. Penso em trazer o arroz para ser servido num grande almoço em família. Esse será o pretexto. Esse terá razão para reunir todo mundo. O arroz já não nos trouxe tantas alegrias? Então, um risoto de confraternização. O que a senhora acha? Tia Palma desconfia do meu empenho e do desempenho. A confraternização não é assim tão simples, Antônio. Há que se estar propenso a ela.
e a propensão vem do convívio. Com o procurar, mantém os vínculos mesmo à distância. É trabalho permanente de toda uma vida. Portanto, trabalho de paciência. Tu conheces muito bem a história do arroz, daquela primeira canjica que preparei para o teu pai, ao risoto do teu noivado. Não foram truques ou passes de mágica que despertaram os melhores sentimentos nas pessoas. Foram, sim, imensas doses de amor e tenacidade. Esta a receita que dá certo. Mesmo depois de nossas piores brigas, mesmo quando teu pai praticamente deixou de falar comigo, continuei a amá-lo e a querer estar ao lado dele. Reconheço que Maria Romana foi figura essencial para nossa união, mas tu não calculas o esforço que sempre fiz para ter meu irmão por perto. Desde a morte de nossa mãe, eu sabia que ele, apesar de querer passar a imagem de menino forte e independente dos irmãos, era o que mais precisava de proteção, de colo, de mimos. Por isso, nunca o abandonei. Eu sei também que ele se esforçou muito para se dar bem comigo. Não deve ter sido fácil para ele aturar minhas loucuras, entender meus sonhos, meus devaneios. O irmão querido e predileto sempre me foi o José Custódio. Justo o mais rebelde, o mais turrão, o mais irascível. Peças que a vida nos prega. Os que ficaram lá em Portugal, sei que não mais os irei ver. Mas enquanto o Deus do Azul me permitir, continuarei a lhes escrever cartas e a ansiar pelas respostas. Tia, não chore assim. Lágrimas nos purificam. Em segundos, repasso essa antiga lição. Tia Palma se purifica também assoando o nariz. O tom agora é grave, beira a admoestação. De que serve trazeres de volta o arroz para um grande almoço em família, se não está propenso a te dedicares ao que realmente importa? Ir antes ao encontro dos teus irmãos, doar parte do teu tempo para conhecê-los como são hoje, em vez de estares aí com queixumes. Aquele que pretende reunir a família é que tem que tomar as iniciativas, assumir a responsabilidade de aglutiná-la. É o que deve ser paciente, é o que deve ouvir, compreender, relevar. E, sobretudo, estar pronto para o desgaste que a tarefa exige. Ou então, o melhor é ficar quieto e feliz no seu pequeno núcleo e se conformar com as coisas do jeito que se apresentam. Família é prato difícil de se preparar. Me impaciento, elevo a voz, revolta, frustração, descaminhos. Foi um erro vocês terem dado o arroz para mim. Eu sabia disto desde o princípio, mas depois caí na tentação e acabei até gostando da ideia. O arroz todo para mim deu asas ao meu orgulho, entende? Me fez estufar o peito, me achar o melhor de todos, o mais importante, o mais querido. Para quê? Para tê-lo agora conosco, peso inútil dentro de um armário? Esse arroz deveria ter sido dado a mim e aos meus irmãos. Estás a dizer um amontoado de asneiras. E é isso o que vou fazer, tia. Se não posso trazê-lo de volta para um almoço de confraternização, Leonor, Nicolau e Joaquim vão receber o que lhes é devido. Céus, tem cabimento uma coisa dessas? Vou contar grão por grão. Ficaremos com pares exatamente iguais. Certifica-te primeiro de que o número de grãos é divisível por 4. Ou estarás diante de um problema ainda maior. O arroz vai se estragar, tia, e a nossa família vai se estragar junto com ele. Tu agora passastes dos limites, Antônio. Tia Palma, por favor, sente-se e espere. Tua cota de tolices por hoje está esgotada. Eu ainda não terminei. Melhor terminar outro dia. Outro dia não. Fique, minha tia. Eu estou pedindo. Tia Palma me faz esperar um bom tempo pela resposta. Decide. Está bem, Antônio, eu fico. Mas antes que continues com esse festival de equívocos, hás de me escutar algumas poucas que acredito também serão boas. Não queria te dizer, mas tu me obrigas. Os segundos de espera são séculos. Me permitem pensar.
Nunca vi tia Palma assim comigo, a ponto de entornar o caldo. Irreconhecível, eu. Contradição. O medo, às vezes, nos dá atrevimento. E estou com medo, admito. Medo de o arroz se estragar em minhas mãos, medo de não estar à altura do presente que me foi dado, medo de ser incapaz de aglutinar a família, medo de... Tia Palma torna a se sentar. Não diz palavra, não precisa. A majestade de um Salomão não lhe chega aos pés. Esse silêncio é tempo dramático essencial. Conheço. Posso apostar que vem chumbo grosso nessas poucas e boas. Abro a camisa, mostro o peito, nada de escudos. Respiro fundo, ergo a cabeça. Que coragem nova é esta? Tenho certeza de que, junto com o chumbo, vem luz, vem amor, vem ensinamento. Uma força criança dentro de mim me inspira e me liberta e me faz sentar no chão diante dela. Mesmo casado e pai de filhos, estou pronto para o pito, para o puxão de orelhas. E me sinto ótimo. Agora sim, ter 6 anos, uma força criança dentro de mim me inspira e me liberta. E me faz sentar no chão diante dela. Mesmo casado e pai de filhos, estou pronto para o pito, para o puxão de orelhas. E me sinto ótimo, agora sim. Ter 6 anos depois dos 30 é privilégio. Tia Palma, cabelos todos brancos, reconhece o feito. Minha coragem a desconcerta e a enternece. Antônio, sua mãe, de veias altas, me afaga o rosto. Sua mão, de veias altas, me afaga o rosto. Me aquece. A fala agora será outra. Presinto. Outra não, será a mesma. O tom é que virá diferente. O ritmo das palavras, a cadência das frases, tudo deverá ser revisto. Antes, fala severa para adulto obtuso. Agora, fala franca para menino atento. Lembras-te de quando me sentava aqui a te contar histórias? Que pergunta! Ainda tinhas ouvidos aguçados para entendê-las. O primeiro recado está dado. Tomo nota rápido. Compreendo perfeitamente essa tua preocupação com a família, essa tua vontade de reunir todos os teus irmãos aqui nesta casa. Pensa que este também não é o meu desejo e o dos teus pais? Eu sei que é, tia, por isso a minha insistência em ajudar para que o encontro aconteça. Mais importante que o encontro é a união de vocês. E essa união tem que ser espontânea, sem cobranças. Um tem que sentir a necessidade de procurar o outro, de estar com o outro, de saber que pode contar com o outro sempre que for preciso. De nada adiantam a data festiva e o arroz como pretexto, se não houver essa necessidade de se estar junto. Convites não são ordens, meu querido. É preciso se estar aberto para eventuais recusas. E convenhamos, ainda que todos se sentissem obrigados ao comparecimento por respeito, reverência, pelo que for, que prazer haveria? Que felicidade? Que bem-estar? Nenhum. O arroz por si só não faz milagres. Começa a plantar um agrado aqui e ali, faz uma gentileza, dá uma atenção, programa uma visita inesperada, presenteia com carinho, sem ostentar o que tens. Ser generoso sem esperar nada em troca. Será um excelente começo. Será mesmo? Não acredito. Esse é o teu maior problema e o deles, o não acreditar. Afirmo com segurança que eles também sentem saudades e pensam muitas vezes em tornar essa ou aquela iniciativa de aproximação. Mas são incapazes de ir adiante porque, como tu, não acreditam que vai adiantar a grande coisa. Tenho medo, tia. Essa é que é a verdade. Tenho muito medo. Pior seria ter medo de ter medo, negar esse sentimento de inquietação. Já quis por diversas vezes ir até o armário, abrir o presente, pegar o arroz, mas me falta coragem. Ora, por quê? Se ele te pertence. Penso que estará imprestável, cheio de bichos.
Essa visão que tens do arroz é a visão que tens da tua relação com teus irmãos. Costumo acordar durante a noite aterrorizado por essa imagem. O arroz cheio de bichos. Isabel se aflige com isso, se revolta até. Foi ela quem me deu a ideia de trazer o arroz aqui de volta para a fazenda, preparar o almoço e acabar com a história. Ela está a defender o que é dela, a paz dentro de casa. Não podes criticá-la. Mas eu não a critico, pelo contrário, concordei com ela de imediato. Não concordei por concordar. Fiquei feliz, radiante, achei que era a solução de tudo. E se a senhora quer saber, continuo achando que esse é o caminho. O medo está mesmo a te turvar as ideias. Ainda achas que recebeste o arroz como prêmio e não como responsabilidade? Isso está claríssimo para mim, por isso só estufastes o peito, não preparastes os ombros. O que te aflige não é o peso inútil do arroz, é o peso do compromisso que assumiste ao recebê-lo. Compromisso? Eu não pedi nada, eu não quis nada. Vocês decidiram que o arroz viria para mim e pronto. Vês? Nem se dás conta. Compromisso sim. Missão, papel, destino, chama lá do que quiseres. Teus irmãos não são piores nem melhores do que tu. São diferentes. As responsabilidades deles são outras. Por isso o arroz coube a ti, Antônio. A ti. Por decisão minha e de teus pais, é verdade. Mas com o teu consentimento. Consentimento que já vinha de menino, quando preferias ficar aqui em casa e me ouvir a ires brincar lá fora com Leonor, o Nicolau e o Joaquim. Se quiseres te entediado desde cedo, se tivesses te entediado desde cedo com as minhas histórias, se tivesses te mostrado indiferente a todos os outros meus ensinamentos, se por fim tivesses te negado terminantemente a receber o arroz, essa trama teria sido outra. A palavra final foi tua, o sim definitivo foi teu. Calo-me, o silêncio não é tempo dramático, é que realmente não tenho o que dizer. Tia Palma não abrirá a boca até que eu assimile pelo menos suas 2 últimas frases e fale. Eu a conheço. Irá esperar o tempo que for. Uma vida, se preciso. A vez é minha. Eu que arrume o que dizer, invente um caco qualquer, mostre uma expressão de rosto que seja indício de espanto, ou de contrariedade, ou de assentimento. Ela não abrirá a boca. Vou pela reação óbvia. Reconheço o checkmate, mas não deito o rei de um tabuleiro. Voltar aos 6 anos depois dos 30 é privilégio. Tenho tempo de sobra para me reaproximar dos meus irmãos, dar mais atenção a Isabel, estar mais atento ao Nuno e a Rosário. Fique tranquila, tia. Nosso arroz não há de se estragar.